Gente, infelizmente chegamos nas atuais de The Eminence in Shadow, e essa jornada foi bem rápida, mas foi divertido resumir esses 3 volumes da 9. Pra quem já tá com dúvida, infelizmente não tem nenhuma informação sobre o volume 6, mas o autor ou autora já disse que ela ou ele não pretende demorar o quanto demorou pra lançar o volume 5. E também, pra quem já tá se perguntando sobre os próximos resumos, eu já tô resumindo outra novel, e não pretendo demorar tanto pra produzir os vídeos. Eu pretendo começar a postar os vídeos dessa nova obra daqui a 1 mês e meio mais ou menos, porque ainda preciso terminar de ler a novel e começar a produzir os vídeos. E acho que isso vai ser tempo suficiente para deixar quase tudo pronto. Mas por hoje terminamos de resumir a novel de The Eminence in Shadow nesse exato vídeo. Então, por hoje aproveitem, porque a gente não vai ouvir falar do nosso querido Cid por um tempinho. Mas por hoje aproveitem o resumo. E sem enrolação, bora pro vídeo. Em um castelo do reino de Oriana, Alpha pergunta para Rose Oriana se ela estava preparada. Rose pergunta se ela será perdoada, mas Alpha diz que provavelmente não. Rose então diz que ela não poderia ser rainha, porque isso só traria caos a esse país. Ela então logo pergunta do porquê a Shadow Garden precisaria transformá-la em rainha, sendo que ela já tem poder o suficiente para derrotar o culto. E Alpha responde de que só usar força bruta não seria o suficiente para derrotá-los. Isso porque o culto de Diabolos usa a igreja para incitar as pessoas a matar seus inimigos. E enquanto alguém ainda acreditar em uma religião, essa religião continuará existindo. E esse era o caso do culto. E infelizmente a Shadow Garden não poderia simplesmente matar até o último crente da igreja. Então por isso elas queriam transformar Rose em rainha, para que assim revelassem a entidade perversa conhecida como o culto de Diabolos sob os holofotes e cortar o elo que ele tem com a igreja, assim o transformando em um inimigo em comum do mundo. Mas para que tudo isso acontecesse, Rose deveria se tornar a rainha de Oriana e progredir com o plano. E após hesitar por muito tempo, Rose enxugou suas lágrimas e levantou a cabeça. Logo depois disso, ela puxou uma lâmina e cortou os seus longos cabelos dourados, dizendo que se tornará uma rainha poderosa, enquanto o Alpha promete que enquanto ela estiver tão determinada, a Shadow Garden nunca a trairá. E para poder retransmitir para ela o plano, 664 e 665 estariam disfarçadas como empregadas de Rose. Após esse assunto ser encerrado, Ganma acaba chegando no local para poder fazer um relatório para Alpha, ou melhor, Eta, uma das 7 sombras, quem realmente iria fazer o relatório. Mas tinha o problema que ela estava dormindo. Ganma acabou sacudindo ela e fez Eta bater a cabeça no seu nariz, o que foi o suficiente para fazê-la acordar. Eta então começa a relatar sobre os objetos de outro mundo que Beta tinha trazido. Infelizmente, todos eles acabaram quebrando durante a passagem pela Rosa Negra, e ela não conseguia consertá-los por enquanto, mas ela podia descobrir em breve. Isso acabou deixando Beta muito deprimida, e tentando melhorar o humor dela, Eta usou pílulas de felicidade no chá de Beta, o que ao invés de deixá-la feliz, só fez ela rasgar as roupas e começar a chorar. O motivo não foi claro, mas deixou Eta bastante interessada, e ter falado o que tinha feito fez Eta ter o salário cortado pela metade. Isso porque Alpha proibiu Eta de fazer experimentos em pessoas sem permissão, o que deixou Eta bem irritada, porque ela acha que sacrifícios devem ser feitos para desenvolver a sabedoria das sombras. Mas deixando isso de lado, Eta também relata de que Akane finalmente tinha acordado, mas como elas não falavam a mesma língua, elas não conseguiam se comunicar, e apenas Beta, que sabia um pouco de japonês, mantinha contato com ela. E após ela terminar o relatório, Ganma diz sobre o segundo assunto que precisava ser discutido, e esse assunto era sobre a facção Fenrir ter feito seu movimento e Zeta estar enfrentando eles. Ganma até se perguntou se deveriam mandar alguma ajuda, mas Alpha diz que não era necessário, e para poder confortar Ganma, Alpha diz que sempre considerou Zeta como parte da família e que a acolheu para poder curar as feridas do passado dela, por isso era necessário confiar nela, afinal elas eram uma família. Após ver que não podia confiar nem na sua própria irmã, Alexia estava na academia pensando em um jeito de deter o culto. Até que durante seus pensamentos, ela encontrou Claire, que começou a levá-la para a capela mesmo sem saber onde era. Isso porque a mão direita dela tinha começado a doer, e ela acreditava que a dor na mão dela iria guiá-las até a verdade. Meu Deus, falar isso alto é muito estranho. Até que durante o caminho, no momento seguinte, o mundo se estilhaçou em pedaços como vidro, e pela terceira vez, um cenário muito parecido com o anterior estava em volta de uma névoa branca. E esse foi só o começo para uma segunda catástrofe acontecer na academia. Cid estava na academia de pé nos telhados formando algumas frases de efeito genéricas.
Zetas. E pra variar, ele nem se importou muito com o que Zeta tinha dito a ele. Ele só se importou com umas frases de efeito que ela tinha dito. Até que, assim como na visão de Alex e Claire, ele viu o mundo sendo substituído por outro em volta de uma névoa. Ele, claro, ficou muito confuso, mas apenas decidiu aproveitar esse evento para poder se divertir. Então, procurando por alguns alunos, ele acabou escutando a voz de alguém pedindo ajuda. Indo até essa voz, ele encontrou um estudante chamado Suzuki, um estudante que tinha uma presença tão fraca quanto o próprio Sid. Sim, isso é possível. Depois de ver que Sid estava lá, Suzuki começou a pedir ajuda para ele, dizendo que não conseguia tirar uma coleira que estava no pescoço dele, que de algum jeito foi parar ali. A coleira tinha um cronômetro que estava fazendo um som de bip e logo tinha zerado. E quando a coleira chegou nesse número, Suzuki teve sua cabeça arrancada de seu corpo pela coleira. Sid, achando que a coleira ia explodir, logo usou seu slime para se proteger. E depois de ter visto aquilo, ele começou a analisar aquele objeto. Quando ele tocou naquilo, a coleira começou a sugar a mana dele. Então, ele rapidamente conseguiu chegar a uma conclusão. Aquela coleira estava conectada à mana do usuário e vai sugando-a aos poucos. E assim que chegava a zero, ela matava a pessoa. Logo após isso, Sid teve um mau pressentimento e rapidamente sentiu no seu pescoço algo estranho. E esse algo era uma coleira, que do nada tinha sido colocada no pescoço dele sem ele perceber. A coleira mostrava o número 9.999. Isso, claro, porque a mana do Sid era muito grande. E por mais que estivesse sugando a mana dele, era bem insignificante a quantidade que era tirada dele. Assim como no telhado, ele poderia facilmente se livrar dessa situação. Mas ele queria se divertir. Ele primeiro cortou temporariamente os circuitos de mana do seu corpo e ajustou a quantidade restante, fazendo o contador de mana ser 600. O contador diminuía a cada 10 segundos, então ele teria cerca de 40 minutos de vida, e ele usaria esse tempo para poder se divertir como uma eminência das sombras. Ele então usa as técnicas que ele tinha roubado de Nu e da Gama para poder transformar o próprio rosto no rosto de Suzuki, e depois de usar um slime de espelho para se ver, Sid preparado vai até a sala de autoestudo para se divertir. Voltando para Alex e Claire, Alex tinha no seu colar a quantidade de 1303 de mana, enquanto Claire tinha 1917 de mana. Elas logo conseguiram entender como a coleira funcionava. Logo, uma estudante chamada Nina chega dizendo que não parecia haver um único professor confiável naquele lugar. Eu cortei ela da parte 1, mas a Nina é uma subordinada da Zeta que fica encarregada de juntar informações. Ela chama o Sid de irmãozinho e dava tudo o que ele queria. Mas ela não é uma integrante da Shadow Garden, ela só é subordinada da Zeta. E ela age como uma amiga da Claire para poder, claro, ficar de olho nela. Logo, um outro estudante chamado Isaac começou a falar que tudo isso provavelmente era coisa da Shadow Garden, o que só fez a negatividade começar a se espalhar sobre a organização. Isso deixou Alexia bem irritada, mas ela logo deixou isso de lado. A Nina começa a explicar que ela tentou sair da escola para investigar essa névoa, mas parecia ter uma barreira invisível do outro lado. E também era melhor eles nem pensarem em tentar remover a coleira, porque sabe-se lá o que ia acontecer se eles mexessem nela descuidadamente. Essa situação acabou deixando os alunos bem inquietos e nervosos, e isso fez alguns saírem correndo para fora da entrada do salão. Mas quando eles deixaram o salão, vários alunos acabaram sendo cortados, e quem acabou cortando esses alunos eram fantasmas, nome pelo qual a Aurora chama eles. Alexia e Claire se juntaram para lutar contra eles, mas o número deles era muito grande. Assim, durante a luta, Nina e Isaac se juntaram para fechar o portão para não ter que lutar contra aquela quantidade gigante de fantasmas. Após isso, eles começaram a checar a quantidade de mana de cada um, e eles viram que tinham muitos alunos que estavam com pouca mana. Então, eles tinham pouco tempo até poder resolver todo esse problema que eles estão passando. Isso fez todos começarem a ficar desesperados e também confusos. Nem mesmo Alexia tinha ideia do que eles poderiam fazer, já que a situação deles era muito ruim. Até que então, todos escutaram uma voz que tinha uma sensação de poder surpreendente ao ecoar da sala. A voz vinha de, entre aspas, Suzuki, que avisa que ele tinha uma ideia. A ideia basicamente consistia em dividir os alunos com mais mana dos com pouca mana. Os alunos com pouca mana ficam no corredor conservando sua energia enquanto se defendem. Quanto ao outro time, seria o Esquadrão Suicida. E ao escutar tamanha ideia, Christina Hope, que era a prima de Suzuki, começou a repreendê-lo por ter sugerido tal ideia. Mas Alexia concorda com esse plano, afinal, eles não tinham muita escolha. Então, deixando ele continuar a explicar o plano, Suzuki diz que o Esquadrão Suicida irá enfrentar os fantasmas e cortar a fonte desse fenômeno. E para encontrar a fonte de tudo, eles perceberam que a mana deles era levada para algum lugar. Então eles
apenas precisavam seguir o rastro de mana que era deixado. A maioria dos alunos foram contra esse plano, mas assim como antes, Alexia concordou com ele, porque aquela era a melhor coisa que eles poderiam fazer. E como a princesa concordou, todos se viram obrigados a aceitar também. Mas diferente dos outros, Cristina era a única que estava achando meio suspeito a mudança de personalidade e jeito de agir de Suzuki, já que antes ele não costumava ser tão inteligente e tão convencido quanto ele estava, e por isso ela decidiu ficar de olho nele durante a investigação. Na perseguição dos rastros, o grupo acabou encontrando uma informação muito importante sobre o poder transferir mana para outros colares, e essa informação foi obtida através de uma mulher que tinha obrigado outros alunos a transferir mana para ela. Mas depois de terem enfrentado tantos fantasmas, eles finalmente conseguiram encontrar uma capela que é onde a mana deles estava sendo sugada, e quando eles entraram na sala, eles encontraram um pedestal que parecia ser para onde a mana estava sendo levada. Claire tentou chutar o pedestal, mas foi seguida por um baque surdo. Infelizmente, o pedestal estava protegido por uma barreira mágica que parecia vir de um artefato, e o único jeito de desativá-lo seria encontrar a chave. Mas mesmo depois de procurar tanto, não foi possível encontrar essa tal chave. E sabendo que todos perderam muita mana por conta dos fantasmas, Claire, numa ação desesperada, começou a socar o pedestal com a mão direita. Alexia tentou impedi-la, mas ela não conseguiu nada com isso. Claire, enquanto continuava socando o pedestal, começou a pedir emprestada a força de Aurora, dizendo que ainda tinha coisas a fazer e não poderia deixar tudo terminar assim. E depois de implorar tanto, o círculo mágico na mão de Claire se iluminou, tingiu os arredores de vermelho com seu brilho e inscreveu inúmeros símbolos no pedestal. E logo depois, a luz vermelha engolfou todo o pedestal e então se estilhaçou. E com isso, o pedestal se foi. E abaixo havia um lance de escadas que descia. Todos ficaram impressionados com a exibição de poder, enquanto Claire ficou com dor na sua mão. Mas logo, todos não perderam tempo e começaram a descer as escadas. Enquanto eles avançavam cautelosamente, eles viram que o ambiente todo parecia mais como uma masmorra. E depois de avançar mais um pouco, eles ouviram algo como um objeto pesado se movendo. E esse objeto era a porta que eles entraram, que se fechou atrás deles. E sentindo o perigo, Alexia avisa todos para voltarem, porque aquilo era uma armadilha. Mas já era tarde demais, porque um gás foi expelido do teto. E depois de respirá-lo, todos logo perderam a consciência. E conforme sua consciência ia embora, Alexia conseguiu ver que um dos alunos tinha colocado uma máscara de gás antes do gás ser expelido. E esse aluno era Isaac, que se revelou um traidor. Mas após essa revelação, Alexia logo perdeu a consciência. Ao sentir a voz de Aurora na sua cabeça dizendo que estava na hora de acordar, Claire finalmente acordou e viu que junto de Alexia elas estavam em um lugar completamente desagradável que parecia uma laje médica. Ela logo acordou Claire, que também ficou confusa com onde elas estavam, e olhando o lugar melhor, elas perceberam que no local havia 4 cápsulas cilíndricas com um líquido de cor vermelha e uma pessoa em cada um. E as pessoas dentro daquelas cápsulas eram os 4 alunos desaparecidos, provavelmente sendo usados para poder ressuscitar o demônio Diabolos. Claire e Alexia tentaram se desfazer de suas amarras que estavam as prendendo, mas infelizmente os seus poderes mágicos foram selados. Logo houve um baque surdo e o líquido vermelho saiu de 2 das cápsulas. E quando elas se perguntaram o que estava acontecendo, um garoto com uma aparência jovem diz que elas acordaram bem na hora. O garoto misterioso logo se apresenta como Fenrir, o 5º assento da tábua redonda, e logo diz que irá colocar as 2 nas cápsulas para poderem reviver o braço direito do demônio Diabolos. E ele também revela de que tudo o que está acontecendo na academia era por culpa deles. Isso porque eles queriam roubar a mana dos alunos para poderem acelerar o processo. Mas agora que Alexia e Claire foram até lá, elas acabaram poupando bastante esforço deles. Alexia, começando a ficar irritada, diz que ele não vai se safar disso, e Fenrir apenas começa a zombar da cara dela, perguntando quem vai impedi-lo. E ela respondeu que a Shadow Garden iria, mas Fenrir apenas responde de que, assim como o culto, eles agem pelas sombras e não iriam julgá-los. E depois dessa declaração precipitada, Fenrir fala que estava na hora do reavivamento e começou a caminhar em direção a Claire. E usando uma força superior a ela, ele pressiona uma seringa com líquido vermelho no pescoço dela. Ele fez isso para poder fazer uma investigação rápida sobre a linhagem da garota, mas antes que a seringa pudesse perfurá-la, a seringa foi quebrada. As amarras se abriram e a mana de Claire começou a ficar diferente, porque mais uma vez Aurora emprestou seus poderes a ela. Com a imediata diferença de poder, Fenrir acabou se afastando e Claire aproveitou esse momento para libertar Alexia das amarras. Assim, agora as duas poderiam lutar. Fenrir acabou escutando Claire citar o nome de Aurora e perguntou se ela falou aquele nome mesmo, e quando Claire confirmou, ele apenas riu e queria confirmar se ela era verdadeira ou não. E assim,
ele puxou uma espada do vazio. Mas essa não era uma espada comum, uma espada mágica que dizem ter sido empunhada pelo mais poderoso espadachim mágico da história. Aquela espada era tão poderosa que Aurora não perdeu tempo e logo avisou Claire para tomar cuidado. Mesmo com pouca mana, as duas conseguiram encurralar Fenrir por um tempo, mas quando ele decidiu ficar sério, a derrota delas era iminente, e uma tremenda mana começou a brotar do garoto de cabelos prateados, que logo acabou se transformando em um velho murcho, revelando a sua verdadeira forma. E ao ver a transformação dele, Aurora lembra de quem ele realmente era. Fenrir era conhecido como Midgard Devil, um terrível assassino em massa na região de Midgard que matava indiscriminadamente para aumentar sua força. E vendo que Claire conseguiu informações de Aurora, Fenrir disse algo muito estranho sobre Aurora ter decidido possuir aquela garota. Mas Claire não teve tempo de processar essa informação, porque Fenrir estendeu Bloodfallen como um chicote para o pescoço de Claire. Mas antes que a espada chegasse até ela, mais de 100 tentáculos de sangue surgiram e atacaram Fenrir, apenas conseguindo rasgar suas roupas e sem sucesso de conseguir machucá-lo. Mas todos aqueles tentáculos não duraram por muito tempo, porque a mana de Claire já tinha chegado a 36. Alexia perdeu a calma ao ver a quantidade de mana de sua amiga e tentou atacar Fenrir, mas o velho responde ao ataque quebrando a espada dela, e a vergonha do passado de Alexia foi revivida em maçante, e lágrimas brotaram no canto de seus olhos. Mas antes que Fenrir pudesse acabar com a vida dela, um assobio estridente do vento encheu o ar, e isso fez ele cessar o ataque e rapidamente recuar. Houve um baque quando uma caneta inteiro afundou o chão. Fenrir logo perguntou quem era que tinha feito aquilo, e ele só foi recebido por um olhar maldoso de Suzuki, que quando estava preso junto de Cristina, conseguiu fugir da prisão e matar Isaac rapidamente, e começou a adotar como armas canetas. Sim, canetas. Cristina logo guiou Alexia para longe, e agora a luta seria entre, na teoria, um estudante comum com uma presença fraca contra um serial killer poderoso. Fenrir, como primeiro ataque, girou a Bloodfallen em um golpe abrangente, mas Suzuki apenas adotou uma postura defensiva, e durante os ataques da espada mágica, pós-imagens vermelhas caíram de todas as direções, fazendo golpes lindos como uma dança atraente. Com esse ataque e defesa, sons de incontáveis impactos encheram o ar, e quando Fenrir disse que tudo estaria acabado, Suzuki jogou todas as suas canetas, uma após a outra, em direção a Fenrir. E aproveitando uma abertura, Suzuki pegou uma de suas canetas para enfiar no pescoço do velho, mas Fenrir não teve problema com aquele ataque, porque a ferida logo acabou se curando, e então grandes quantidades de mana fluíram, fazendo Suzuki voar, e acreditando que tinha o derrotado, Fenrir, de saco cheio, logo foi em direção a Cristina para matá-la, mas Suzuki, que não tinha morrido, conseguiu chegar a tempo para protegê-la do ataque, e Cristina, claro, ficou muito preocupada com o ferimento que Suzuki acabou recebendo, mas para surpresa dela, Suzuki disse que tinha que se desculpar com ela, isso porque ele não era Suzuki, e sim o Shadow. Após dizer isso, os olhos dele ficaram vermelhos. As inúmeras canetas presas no sangue dele derreteram e se transformaram em slime, que engolfou o corpo de Shadow. Cristina e os outros, claro, não puderam deixar de recuar ao testemunhar essa estranha visão, e a única pessoa que não ficou surpresa foi Fenrir, que já suspeitava que o líder da Shadow Garden viria alguma hora, e então começou a ficar animado para começar a lutar. Afinal, para ele não tinha nada melhor do que ver o resultado de tanto treinamento. Fenrir começou se teletransportando para as costas de Shadow e atacando ele usando sua habilidade Utsusemi, uma habilidade que era uma pós-imagem de mana. Mas após essa habilidade apenas rasgar as roupas de Shadow, ele decidiu usar outra habilidade, que era um refinamento de Utsusemi, Bloodfang Utsusemi. Com esse poder ativado, 9 lâminas afiadas atacavam Shadow em todas as direções, e Shadow apenas fechou os olhos como se estivesse desistindo, e no momento seguinte, todo o seu corpo foi atingido pelos 9 golpes. Mas, mesmo deitado no chão, Shadow perguntou se ele já tinha acabado, e logo revelou que aquele Shadow atingido era apenas uma imagem residual. E logo diz que Fenrir o mostrou uma lição muito importante sobre esgrima. E quando Fenrir foi ver, 9 conjuntos de passos foram acompanhados com o surgimento de 9 Shadows. E com apenas um olhar, Shadow acabou copiando o poder de Fenrir e o modificando, nomeando essa habilidade de Utsusemi no Atomic. E com as 9 espadas dos 9 Shadows sendo apontadas para frente, 9 dragões acabaram surgindo das espadas, e depois disso, os 9 dragões devoraram o corpo de Fenrir, sem deixar um único vestígio do velho. E após matá-lo e com seu trabalho feito, Shadow estava para desaparecer nas profundezas da névoa, mas Alexia, que queria saber muito sobre, pediu para ele esperar, e perguntou para ele pelo que ele luta, mas Shadow apenas responde para não se envolverem com ele, e termina dizendo que eles apenas removem os obstáculos do caminho do seu objetivo. E quando Alexia perguntou qual era o seu objetivo, ele logo mudou sua expressão pela primeira vez. Ele adotou um sorriso no seu rosto, e então cortou sua espada negra no ar, e assim como antes, de repente,
desapareceu, deixando a pobre garota mais uma vez sem respostas. Mas quando eles menos perceberam, todos os colares tinham sido cortados, e cerrando os punhos, ela de novo acaba se lamentando por não ter tanto poder. Quando tudo tinha se acalmado, som de passos foram ouvidos, e Nina, que estava separada do grupo, finalmente conseguiu se reunir com eles, com a desculpa dela sendo que escapar de Isaac foi difícil e ela acabou se perdendo. Isso acabou deixando a Alexia aliviada e também deu esperanças que ela podia confiar nela. Mas após ela dizer para todos irem embora, Nina, com um golpe de karatê, acabou deixando todos no local inconscientes. Ter que fazer aquilo deixou ela bem incomodada, porque fazia ela parecer ter o papel de vilã. E após desabafar, ela diz para Zeta que tudo estava pronto. E após ter a confirmação, Zeta só diz para Nina continuar sendo amiga de Claire. Elas então pegaram o corpo de Claire e caminharam até a porta das profundezas do santuário. E após chegar onde queria, elas prenderam Claire a um pedestal inscrito com runas antigas. Logo, infundiram mana nesse pedestal e as chamas de ambos os lados se acenderam. E com isso, uma parte do objetivo de tornar Shadow em um deus estava completa. As runas místicas no pedestal se moveram e se conectaram à porta que estava fechada por correntes. As correntes brilharam e depois rangeram ao se chocarem uma contra a outra. Claire começou a se estremecer de uma dor intensa enquanto gritava, mas Zeta apenas diz que era uma rejeição temporária e de que o corpo da garota era necessário para a ressurreição de Diabolos. E depois da corrente se quebrar e a porta das profundezas se abrirem, os braços esquerdo e direito do demônio estavam reunidos. E após tudo ser feito, Zeta apenas diz para Nina ficar de olho em Claire e termina dizendo que em algum dia ela descobriria se ela ou Alpha estavam certas pelas suas ações de como enfrentar o culto. E então, logo desapareceram nas sombras. Sid estava em um espaço branco puro. Ele estava muito satisfeito porque ele conseguiu ter uma boa sessão de luta e interpretação. E enquanto estava pensando nisso, ele se encontrou naquele lugar antes que percebesse. E assim como antes, ele encontrou uma pequena Aurora ferida que, para variar, estava abraçando os próprios joelhos. Ele logo curou os ferimentos da garota e até tentou perguntar o que tinha acontecido com ela. Mas a pequena Aurora, diferente de antes, estava agindo de um jeito muito estranho. E como pedido dela, Sid logo tirou do bolso a gema vermelha que não conseguiu entregá-la antes. E ao pegar a gema, a garota diz que esteve esperando por isso o tempo todo. Sid perguntou a ela o que aquela gema era, mas mesmo após a garota dizer, Sid não conseguiu ouvir o que ela disse sobre a gema. E ao falar sobre ela, o rosto da garota se contorceu como um monstro. E então uma mana sinistra fluiu do seu corpo. O reino branco puro foi instantaneamente tingido de preto. Os lábios da garota se contorceram e ela sussurrou. Então, os sentimentos sombrios se tornaram um vórtice. Homens, mulheres, velhos e crianças apareciam um após o outro zombando da menina. Mas no momento seguinte, um monstro misterioso os transformou em pedaços de carne. Esse cenário se repetiu por centenas e até milhares de vezes. Mas quando Sid voltou a si, ele voltou ao telhado da academia. E Sid não pôde deixar de se perguntar se ele não deveria ter dado aquela gema àquela garota.